Capítulo 10. As leis fundamentais de uma relação saudável. 2. A arte de surpreender e a de agradecer. A arte de surpreender é mais poderosa do que a de elogiar. As leis fundamentais para construir uma relação saudável devem ser praticadas regularmente, como exercícios físicos. De todas as leis para impactar, reciclar e reconstruir relações encantadoras com o parceiro, filhos, alunos, amigos, pais, irmãos e todas as personagens com que vivemos, nada é tão fascinante do que a arte de surpreender. Surpreender é romper o cárcere da rotina, os grilhões da mesmice, as tramas do tédio. Se eu pudesse mapear a sua história, detectaria que as janelas light mais poderosas da sua memória foram construídas a partir de surpresas mais agradáveis da sua história. Quer fazer a diferença real na vida de quem ama? Saia do lugar comum. Reaja de maneira imprevisível. Diga algo encantador num dia comum. Dizer algo maravilhoso para quem acaba de receber um Oscar, um Grammy ou um Nobel não produziria um alto volume emocional. No entanto, se disser algo fascinante num dia normal, gerará uma emoção borbulhante e inesquecível. A arte de surpreender é mais poderosa do que a arte de elogiar. Quando elogiamos, falamos o esperado. Por outro lado, quando queremos surpreender, precisamos dizer o inesperado. Elogiar é ter atitudes previsíveis, surpreender é ter atitudes imprevisíveis. Flores em datas especiais são um elogio. No entanto, flores fora de uma data especial são uma surpresa. A pessoa é especial, não a data. Elogiar é exaltar o visível, surpreender é exaltar o invisível. Elogiar, portanto, forma janelas light de baixa intensidade. Surpreender forma janelas light power. Você atinge o céu da relação quando une a arte de elogiar com a arte de surpreender. Mas onde estão as mulheres surpreendentes? Onde estão as pessoas que dizem coisas nunca antes faladas? Onde estão os amantes que deixam seus parceiros embasbacados? Onde estão as mulheres que encantam seus homens mesmo que eles sejam mentes complicadas? Onde se encontram as mães que dão um choque de lucidez e afetividade em seus filhos mesmo que sejam relapsos? Onde estão os pais que deixam de ser repetitivos e cansativos, que alçam voos na sua maneira de ser, falar e interpretar? Algumas professoras querem corrigir seus alunos, mas não sabem que devem plantar janelas surpreendentes. E como poderão produzi-las se não impactam seus alunos ansiosos e alienados com atitudes inovadoras e não com velhas broncas? Primeiro devemos conquistar o território da emoção, para depois conquistar o da razão. Mesmo alunos agressivos não resistem a um professor surpreendente. Chame-os à parte, diga-lhes quanto eles são importantes. Conte a eles um período difícil de suas histórias para que se identifiquem com você e deixe claro que apostam neles. Infelizmente, não são poucos os professores que se irritam, chamam a atenção, levantam a voz, fazem tudo igual por anos a fio, diante de uma plateia lenta em reagir. Muitos pais são engessados em educar seus filhos, dão as mesmas respostas para os mesmos problemas. Pais brilhantes e professores fascinantes utilizam a arte de surpreender, expressam sentimentos e fazem comentários que tiram o fôlego dos seus educandos. Amantes engessados, amor asfixiado. Muitos amantes usam a arte de surpreender no início da relação. Levam flores, dizem palavras únicas, revelam sentimentos, confessam segredos, gastam horas ao telefone e parecem que os assuntos são inesgotáveis. Você já fez esse tipo de loucura? Se fez, produziu janelas light power,
marcantes e intensas no córtex cerebral de quem ama, porém se fez apenas no começo da relação. Essas janelas se isolaram e a relação se tornou pouco a pouco um deserto com poucas flores. Você perdeu a arte de surpreender ou a conservou? O amor inteligente erige bairros na cidade da memória que se reconstroem continuamente. Se com o tempo mulheres e homens, outrora apaixonados, deixaram de fazer pequenos elogios e agradáveis surpresas um ao outro, asfixiam a relação sem o saber. A durabilidade do amor depende da arte de elogiar e surpreender. O tédio e a mesmice retiram o oxigênio do amor. Você consegue explicar a emoção? Tente esquadrinhá-la pela razão. Esforce-se em colocar o amor sob as leis da matemática. É impossível. O amor, como fruto mais excelente da emoção, ultrapassa os limites da lógica e por isso mesmo deveria ser irrigado por comportamentos que também ultrapassam os limites da razão. Se a emoção fosse apenas previsível, o amor não seria esse sentimento borbulhante, pulsante, arrebatador, capaz de gerar taquicardia e excitar os pulmões a procurar o ar. Nunca houve tantas mentes engessadas nas sociedades modernas. Amantes engessados engessam o amor. As pessoas sabem operar computador, celulares inteligentes, navegar na internet, mas não sabem navegar nas águas da emoção e afundam com extrema facilidade. Você sabe navegar? Obsessões, ideias fixas, manias, velhas broncas não incendeiam a emoção, ao contrário, apagam suas chamas. Ciúme não promove a afetividade, ao contrário, corta as suas raízes. Críticas excessivas e cobranças não fomentam o amor, ao contrário, diminuem sua intensidade. Pressões, chantagens, generalizações também não colocam combustível no amor, ao contrário, debelam suas labaredas. Esses erros capitais, tão comuns e tão previsíveis, praticados por mulheres e em especial por homens, não contagiam o mais nobre dos sentimentos, não excitam o território da emoção, representam, sim, o começo do fim das mais belas relações. Mulheres inteligentes, por sua vez, são capazes de realçar o sabor da relação e encantar seus homens com gestos admiráveis. Dizem palavras confortantes quando eles estão irritados. Têm reações únicas que os fazem suspirar quando estão ansiosos. São capazes de aplaudi-los e dizer que creem no potencial deles quando eles fracassam. Criam um clima para que eles relaxem e não fiquem furdando na lama das preocupações. São capazes de desarmar o mau humor do seu parceiro com o seu bom humor. São capazes de dizer que o compreendem mesmo quando eles são irracionais. Gestos comuns passam incólumes, não irrigam as lembranças, mas gestos surpreendentes tornam-se inesquecíveis, ficam à flor da memória. A arte de se presentear versus consumismo. Nós, homens, somos frequentemente muito mais engessados, entediantes, irritantes, rígidos e previsíveis do que as mulheres. Precisamos de mulheres surpreendentes para nos desarmar. As curvas do corpo incentivam a relação, as curvas da emoção a incendeiam. Veja que as últimas são mais poderosas. Mulheres surpreendentes adquirem curvas únicas na emoção. Mulheres engessadas são retilíneas. Quando abrem a boca, já se sabe o discurso. Mulheres surpreendentes marcam uma história. Mulheres engessadas são lembradas quando estão presentes. As personagens que marcaram positivamente nossa história não foram os heróis nem os perfeitos, mas os que tocaram as raízes da nossa mente com atitudes admiráveis.
É melhor a sabedoria do silêncio do que o tédio das velhas críticas. Intelectuais que não encantam seus alunos não os influenciam, não formam pensadores, mas repetidores de ideias. A arte de surpreender é uma lei fundamental para construir belas pontes no relacionamento com o outro e conosco. Você surpreende a si mesma? É capaz de valorizar sua labuta ainda que tenha sido derrotada? É capaz de exaltar sua garra ainda que tenha passado pelo vale do vexame e das vaias? Não, não estou falando em nutrir o orgulho nem em alimentar o egocentrismo, que são características doentias da personalidade. Vivemos em uma sociedade doente e punitiva. Só nos alegramos quando atingimos o pódio. Como surpreenderão seu parceiro se não sabem surpreender a si mesma? Você sabe se presentear? Não, não me refiro ao consumismo, à ansiedade por necessidades desnecessárias. Refiro-me a presentear-se com um ato surpreendente, dar-se de maneira solene. Certa vez, uma mulher consumista e com baixíssima autoestima comprava tudo que seus olhos desejavam: centenas de pares de sapatos, bolsas, roupas por ano. O consumismo esmagava seu prazer de viver, contraíra o fenômeno da psicoadaptação, levava a ter cada vez mais para sentir cada vez menos. Por fim, endividada e sem nada que a animasse, deprimiu-se. Independentemente das suas causas, se biológicas ou psicossociais, a depressão é o último estágio da dor humana. Só sabe sua dimensão quem a sente. A mulher em questão visitou o caos emocional, perdeu o prazer de viver, vivia fatigada mentalmente, agitada, irritadiça, sem apetite e com a libido baixa. O ter já não financiava migalhas de prazer. Ao se tratar, percebeu a armadilha em que se enredou. Entendeu que seu eu era vítima da compulsão pela compra, marionete dos seus conflitos, não tinha qualquer gestão emocional. Não apenas precisou tratar sua depressão, mas reeducar seu eu para ser autor da sua história. Educou-se não para consumir seus limites, mas para consumir para se presentear. Ao comprar algo, seja uma roupa ou um celular, mandava embrulhar e escrevia um bilhete com palavras surpreendentes para si mesma. Parabéns, você não foi perfeita, mas brilhou. Desfrute intensamente esse presente. Ele vem coroar sua garra. Antigamente comprava uma bolsa por semana sem grande excitação, a não ser no ato da compra. Agora ganha uma bolsa semestral e com um prazer mais intenso e duradouro. Desenvolveu paulatinamente uma mente observadora e analítica. Ainda havia muitos bairros doentios ou zonas de conflitos em seu psiquismo, em especial na ME, na memória existencial ou inconsciente, e isso a levava a ter algumas recaídas. Mas seu eu, passo a passo, construiu uma nova plataforma de janelas light, um reluzente bairro na MOOC, no centro consciente de sua memória. Deixou de ser escrava em sociedade livre. A arte de agradecer. Fomos épicos, mas não sabemos agradecer. A arte de agradecer e a arte de elogiar são as duas leis das relações saudáveis mais acessíveis a cada ser humano. Se alguém me perguntasse qual das funções da inteligência que acho fundamental para ensinar a uma criança, diria que é a mais simples e fundamental: aprender a agradecer. A arte de agradecer previne psicopatias, realça a sensibilidade, estimula a arte de se colocar no lugar dos outros, alicerça a generosidade e fundamenta o altruísmo. Quem não aprende a agradecer dificilmente aprenderá essas outras funções complexas. Não há mar sem turbulências, nem história sem acidentes. Viver
é e será sempre um contrato de risco. Temos em média 3 trilhões de células em nosso corpo. Cada célula funciona como uma usina de energia interdependente. Só em nosso cérebro existem de 86 bilhões a 100 bilhões de neurônios para comandar funções nobres do corpo e para dar sustentabilidade à capacidade de pensar, conscientizar-se, sentir, interpretar, desejar, sonhar. Mas quem agradece ao seu corpo? Quem exalta o funcionamento das células? Quem agradece ao ar que respira, ao coração que pulsa, ao fígado que desintoxica, aos rins que filtram? Parece que os trilhões de células que possuímos são meras escravas. Quem não desenvolve a arte de agradecer não se deslumbra com a existência. Cerca de 1 milhão de pessoas suicidam-se por ano em todo o planeta. É um número altíssimo, fora outros tantos milhões que tentam o suicídio e felizmente não conseguem. Ninguém que pensa em suicídio quer exterminar a vida, mas sua dor, seja qual for. E a dor emocional poderia ser diminuída e até esvaziada se aprendêssemos a nos deslumbrar com a existência. Você se deslumbra com sua existência? Há um grande número de pessoas que olham para as celebridades do esporte, da música e do cinema e se apequenam. Acham que nunca fizeram algo notável na vida. Houve uma época em que você foi o maior alpinista da história. Escalou milhares de montes Everest. Hoje, talvez pequenos montes o desanimem. Naquela época, você foi o maior maratonista do mundo. Percorreu o equivalente a várias voltas ao mundo e sem parada para descansar. Hoje, pequenas distâncias o afadigam. Nadou mares e oceanos sem navios ou barcos. E, por incrível que pareça, sem bússola e sem GPS, acertou o alvo. Você não teve medo de arriscar, deu tudo o que tinha para vencer. Nunca houve alguém tão teimoso e determinado como você. Você disputou com dezenas de milhões de concorrentes e venceu. Era quase impossível a vitória. Qualquer Oscar ou Nobel seriam débeis para premiá-lo. Foi assim que você fecundou o óvulo. Tenha certeza, se fosse outro espermatozoide que tivesse êxito, não seria você que estaria me lendo. Outra personagem estaria ocupando o teatro do tempo. E logo após a fecundação, você multiplicou as células, tornou-se um embrião e depois um feto com bilhões de células. Você era tão inquieto que fez malabarismos incríveis, até chutou o útero da sua mãe, gritando: "Eu quero sair, deixe-me conquistar o mundo." Não se importou com os riscos. Hoje talvez eles o assustem. Você foi expulso do útero materno e enfrentou o útero social. Então os problemas começaram e não poucas vezes não permitiram que você elogiasse a vida, o seu patrimônio genético. Fiz esse relatório para mostrar que todos nós precisamos reclamar menos e agradecer mais. Nós lutamos pela vida. Não fomos atores coadjuvantes dos nossos pais. Não foram eles que nos escolheram. Somos responsáveis diretos pela nossa vitória. Mas quem exalta a vida como um fenômeno de altíssima complexidade? Quem agradece ao seu patrimônio genético? Quem se sente uma personagem épica na dantesca disputa pelo direito à vida em uma sociedade que valoriza excessivamente a cultura das celebridades? Sonho que não apenas adultos, mas homens e mulheres jovens, incluindo adolescentes, possam ler estes capítulos e se sentir um pouco menos seres humanos épicos com uma incrível garra para escrever uma belíssima história. Ficamos fascinados com a internet, a TV em 3 dimensões, os celulares ultra inteligentes, mas não ficamos fascinados com a vida que pulsa em nós. Somos injustos. Não são poucas as vezes que vivemos superficialmente, reclamando das dificuldades, nos diminuindo diante das perdas
ou, em alguns casos, invejando o sucesso dos outros. Outra vez, estamos sendo injustos com o nosso passado. Mulheres inteligentes devem saber que quem homenageia a vida vive melhor, ama mais, relaxa-se com profundidade e se protege de maneira sólida. E de sobra cobra muito menos de si e dos outros. O amor aplaude quem aprende a agradecer. Muitos homens são secos, não demonstram sentimentos e não sabem compartilhar seus medos e pesadelos. Têm medo de ser um ser humano. Têm a necessidade neurótica de estar acima de todos. A emoção é contraída e a razão dilatada. Mas o que fazer? Culpá-los? Ninguém dá o que não tem. Uma mulher inteligente educa a emoção do homem mal acabado. Não suplica que seja sensível. Ela lhe ensina a arte da sensibilidade. Isso produz gestos solenes de agradecimentos. Que homem resiste à amabilidade de uma mulher? Palavras como: você é muito importante para mim. Obrigada por existir. Parabéns por esse gesto. São uma bomba para o eu dos homens rudes. Despertam-nos emocionalmente. Para inteligentes, sabem que a arte de agradecer é uma forma de surpreender. Obrigado, filho. Você é admirável. Tenho orgulho de você. Que filho, por mais conflitos que tenha, resiste ao agradecimento de seus pais? Surpreender não resolverá o conflito, mas poderá criar um caminho para reurbanizar bairros áridos da memória e transformar uma desértica relação em uma relação mais agradável. Aprendi que bons pais se fazem grandes diante dos filhos, mas pais excelentes se fazem pequenos para tornar seus filhos grandes. Sempre sonhei que minhas filhas aprendessem a navegar nas turbulentas águas da emoção. De que adianta ter sucesso intelectual, mas fracassar como pai e como ser humano? Mulheres inteligentes procuram o sucesso financeiro, social e intelectual, mas procuram muito mais o sucesso emocional. Tratei de mulheres que eram as mais sensíveis dos seres. Gestos amáveis, poesias de amor, e-mails e mensagens no celular saturadas de afeto. Mas eis que a rotina chegou, a sensibilidade contraiu-se e o amor fragilizou-se. Fracassaram em áreas em que eram especialistas. Esmagaram a arte de agradecer, perderam a capacidade de se deslumbrar com a vida. A arte de agradecer transforma quadros apagados em obras vivas, relações frias em quentes, convivências secas em terrenos úmidos. O amor aplaude mulheres que jamais perdem sua sensibilidade, que são capazes de ensinar homens a viver a vida como um show imperdível.